Ok? Vamos lá, Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Quando eu comecei a pregar fora do Brasil, eu tinha uma preocupação com a cultura, né? Então, eu já preguei tanto para fora do país, para comunidade brasileira. Então, a maioria das vezes que eu vou na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, acaba que a gente prega para a comunidade brasileira. Mas já preguei muitas vezes também na Alemanha, na Suíça, no Japão, na Itália, para a cultura local. Então, pregar para alemão, pregar para italiano, pregar para português, pregar para americano, pregar para africano, peruano. E aí, no início, eu tinha um medo. Eu falava, meu Deus, mas será que o que eu falo no Brasil alcança as outras culturas? E eu descobri duas coisas que eu quero compartilhar com vocês antes de trazer essa palavra. Primeiro, problema de família, gente, parece que é o mesmo no mundo inteiro. Né? Casamento, criação de filhos, comunicação, vida íntima, não é um problema no Brasil, na Suíça, em Portugal. Essas coisas de família parece que são um desafio bem parecido no mundo inteiro. Então, eu descobri isso, ministrando desde o Japão até o interior do Brasil. E segundo, nós temos uma realidade, que é a de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu quero deixar uma palavra para vocês aqui hoje. Algumas coisas que a gente fala, não tem problema a sua cultura e nem a sua criação. Por quê? Porque se você é um homem ou mulher de Deus, se você entregou sua vida para Jesus, se você está na cultura do reino, nós temos que transformar a nossa mente e adaptar a realidade do que a Bíblia diz, se nós queremos viver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus tem para nós vida e vida com abundância, que a nossa família seria bendita e abençoada, que os nossos filhos nos trariam alegria como rebentos da oliveira, sentado à nossa mesa. Então, se a gente quer viver a cultura bíblica, a promessa de Deus, eu tenho que ir além da minha cultura brasileira, portuguesa, americana, e entrar dentro da cultura da Bíblia. Amém, gente? Então eu vou trazer para vocês hoje o que a Bíblia diz. E aí você tem que pegar isso aqui que a Bíblia diz, e você tem que falar assim: Jesus, eu preciso pegar a minha cabeça, meu estilo de vida, a minha cultura e adaptar a cultura bíblica, para que eu possa viver aquilo que a Bíblia promete para mim. Então, Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu vou repetir devagar, preste atenção. O seu jeito de falar, o seu jeito de falar, o seu jeito de conversar, diz Deus, deve ser sempre agradável. Ó, que desafio, hein? Quando você for falar com sua esposa, seu marido, seus filhos, pessoas na igreja, diz a Bíblia, você vai conversar com alguém? Você vai falar com alguém? Vou. Então a sua forma de falar, segundo Deus, deve ser sempre agradável. Temperado com sal, para saber como conversar, como responder às pessoas. Então eu quero falar com vocês hoje no tema segredos para uma boa conversa em família. Como eu trabalho com família e casais há mais de 25 anos, eu observo que o problema número 1 e o maior desafio das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. Por quê, pastor? Pensa comigo. Se um casal está enfrentando problemas na sua vida conjugal, se um casal está enfrentando problemas na sua vida financeira, se um casal está enfrentando problemas na criação dos seus filhos,
Se um casal está enfrentando qualquer tipo de problema na sua casa, todo problema de uma família, de um casamento, tem que conversar para resolver. Agora, se o problema dessa família é que eles não conversam, ou quando vão conversar, sempre vira um problema, uma briga, o que vai acontecer? Eu preciso resolver os meus problemas conversando. Mas o maior problema que nós temos é não conversar ou conversar com problema, brigando. Então, todos os outros problemas travam, não resolvem. Por quê? Porque para resolver o problema, eu passo pela comunicação. Eu tenho que conversar. Mas o problema é a conversa, então o resto não resolve. Então, o maior desafio que uma família tem, o maior problema que uma família tem, a coisa mais importante numa casa depois de Jesus é aprender a conversar, é ter uma boa comunicação. Então, a gente vai ver esse desafio da Bíblia, que é o quê? Quando você for falar, a sua forma de falar não é na maioria das vezes agradável. A Bíblia diz é sempre agradável. Então, eu queria trazer para vocês algumas coisas que a gente tem que fazer para a gente ter sucesso na nossa família e resolver os problemas da família, começando por resolver o problema da comunicação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, com a nossa família, é ouvir com atenção. Fala isso comigo, ouvir com atenção. Tiago capítulo 1, verso 19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu quero que você me ajude só uma vez na pregação. Só uma vez eu vou te pedir hoje. Olha para alguém perto de você, só uma vez. Pode olhar agora. Olha para essa pessoa e fala assim: Deus está falando com você. E fala assim, é para você ouvir mais. E agora fala assim: e fale menos, criatura. A Bíblia está dizendo: ouça mais e fale menos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde que o mundo é mundo, isso não é um problema de hoje, nem de 100 anos atrás. É de 1000, 2000, 3000 anos atrás. O homem, o ser humano, as pessoas têm dificuldade de ouvir, a grande maioria. Nós gostamos de atenção quando a gente vai falar, quando a gente vai contar alguma coisa. A gente gosta que parem para nos ouvir, mas nós não somos, na maioria das vezes, muito bons para ouvir. Então a gente é o tipo que, vou falar alguma coisa, a gente quer que a pessoa olhe, dê atenção, mas na hora que a pessoa vai falar, contar a história dela, a gente quer que seja rápido, a gente fica agoniado. Nós não somos muito bons para ouvir. E isso é um problema de sempre por causa do egoísmo que entrou na hora do pecado. Só que essa situação ela foi piorando. E quando ela piorou, pastor? Ela piorou quando inventaram um negócio chamado rádio. Quando inventaram o rádio, deu uma piorada na comunicação, porque parava para ouvir o rádio. Depois piorou quando inventaram a televisão, os filmes e os programas. E ela está muito grave. A situação piorou muito depois que inventaram a internet e o smartphone. Isso daqui complicou o que já era um grande problema. Por quê? Porque as pessoas hoje têm uma grande ou uma dificuldade ainda maior de dar atenção, porque estão presas no celular, viciadas no celular. Facebook, WhatsApp, Instagram, internet, Netflix, jogos de videogame. As pessoas querem ficar conectadas. E eu não sei se você já viu essa cena, eu já vi, inclusive na minha casa, quando alguém diz assim: ai gente, eu queria te contar uma coisa e tal. Aí o outro fala assim: pode falar que eu estou te ouvindo. Ou pode falar que eu estou te ouvindo, assistindo, ou pode falar que eu estou te ouvindo, jogando. E ainda vira e diz assim, a pessoa fala: mas você não está prestando atenção. Aí ela fala assim: quer que eu repita o que você acabou de falar?
porque ela acha que prestar atenção é o quê? Não, eu repeti o que você falou, mas eu não quero largar o celular, não quero largar o filme, não quero largar o videogame. E a gente tem visto pessoas, irmãos, que não param para ouvir. A gente vê na vida que a gente tem hoje, talvez aqui, mesmo sendo uma ilha menor, mais tranquila de trânsito, mas a vida é corrida, a vida é trabalho, né? Rala, acorda cedo, trabalhando. Lá em Brasília, onde a gente mora, na capital, lá no Brasil, meu irmão, o pessoal sai de casa 5:30 da manhã, 6 horas da manhã no máximo, e só volta para casa 7, 7:30 da noite. Muito difícil em Brasília alguém sair para trabalhar e voltar para almoçar em casa, porque é tudo muito longe, muito trânsito, então a pessoa sai 5:30, só volta 7:30. Ou seja, essa vida hoje roubou de nós o tempo em família. Essa vida de hoje roubou de nós, sabe o que, irmãos? Comer junto, sentar na mesa. A mesa é um lugar poderoso, imprescindível, fundamental para a saúde da família. Sentar e comer junto. Mas independente de ser a ilha, independente de ser Brasília, independente de ser o interior do Brasil, isso não muda muito. Por quê? Porque mesmo que você tenha tempo para comer em casa, infelizmente muita gente senta na mesa. Quando senta para comer com a família, quando senta na mesa, mas não adianta. Por quê? Porque senta com uma televisão ligada. Senta vendo filme, senta vendo jornal, senta vendo notícia, senta assistindo alguma coisa. Se não é a televisão, está todo mundo comendo, mexendo no celular. Comendo e olhando, comendo e rindo, comendo, daqui a pouco alguém na mesa vira. Esse é o nível de comunhão hoje. Está todo mundo comendo, mexendo no celular, daqui a pouco alguém fala assim: gente, olha isso! E aí todo mundo, manda para mim! E volta para o celular. E sabe o que acontece, irmãos? Nós não temos tempo, nós não olhamos no olho, nós não conversamos, nós não nos aprofundamos no assunto, nós não temos amizade, relacionamento. Um casal deita na cama e ao invés deles terem uma boa conversa ou uma boa intimidade sexual, eles ficam mexendo no celular e falando: você viu a vida de fulano? Olha isso aqui. Essa é a conversa do que está acontecendo na vida não sei de quem, no Brasil, em Portugal, e não há conversa. Tem uma pesquisa que está no livro da pastora Dev Tyros, A Experiência da Mesa, onde ela diz o seguinte: quando você tem pelo menos uma refeição por dia com seus filhos, com qualidade, olhando no olho, conversando, perguntando como foi o dia, informalmente discipulando, falando, quando você tem pelo menos uma refeição por dia, você diminui em 80% as chances do seu filho ser usuário de drogas. Olha que coisa forte. Irmãos, as minhas 2 filhas fizeram faculdades que no Brasil, e eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não dá tempo, mas no Brasil hoje as nossas universidades estão com doutrinas fortíssimas anti-Deus, anti-igreja, anti-família. São doutrinas de esquerda e progressistas, terríveis, que levam as pessoas a sair da igreja, a não querer família e por aí vai. Hoje é isso que tem. E o curso que as minhas filhas fizeram são os mais fortes para isso. Uma delas fez jornalismo e publicidade, propaganda, e a outra fez serviço social. É só para falar: a igreja não presta, a família não presta. Eles dão pouca aula e muita doutrinação anti-Deus, anti-igreja, anti-família. E aí as minhas filhas chegavam da faculdade e a gente sempre teve o almoço como prioridade de comer junto, no mínimo 4 vezes na semana, porque eu acabo viajando no final de semana, senta para almoçar junto. E todos os dias eu sentava com as minhas filhas e eu conversava, e eu perguntava: como é que foi a aula? O que você ouviu hoje? O que você aprendeu hoje? E sabe o que aconteceu, irmãos? Minhas 2 filhas nunca se desviaram, nunca saíram da igreja, nunca deixei a doutrinação entrar e arrancar Jesus delas, a família delas, o pai e a mãe delas. Pelo contrário, elas são defensoras dos valores. Na faculdade defendiam, brigavam, hoje se posicionam na internet, porque a mesa, o sentar, o olhar, o conversar, o não deixar o filho e a filha solto, ainda mais aqui na Europa, nos Estados Unidos, onde filho passa, porque no Brasil chega na escola 8 da manhã, 7:30 da manhã, meio-dia está em casa. Aqui vai de manhã, só chega 3 da tarde, aqui também é assim?
Só 3, 4 da tarde. É lá ouvindo o quê? Então quem é que vai proteger os nossos filhos? Somos nós. Como? Na mesa, olhando no olho, puxando assunto, insistindo, conversando, oferecendo tempo de qualidade. Quem está entendendo, diga amém. E isso dá trabalho, irmãos. Isso dá trabalho, isso não é fácil não. A gente tem que olhar, sabe o que a gente fez lá em casa para poder ter isso? Nós proibimos o celular na mesa da refeição. Não pode celular na mesa da refeição. Ninguém, nem eu, nem ela, nem filho. Para quê? Para que lá a gente pergunte. Quem aqui tem filhos adolescentes? Deixa eu ver, adolescente. E o nosso desafio é grande, hein? Porque adolescente é monossilábico, né? Como é que foi o seu dia? Normal. Como é que foi a aula? Bom. Se você não tomar cuidado, só sai isso. E você acha que conversou. Mas aí, meu querido, você não pode parar. Foi bom? Foi, mas me conta, você chegou na escola, chegou na faculdade, E aí, o que aconteceu? Você viu alguém? Vi, quem? Todo mundo. Não, mas eu quero saber, se teve aula de quê hoje? E se você for insistindo, se você for cutucando, se você for apertando, daqui a pouco eles começam a soltar, começam a lembrar, comentam alguma coisa. E, irmãos, eu não sei quantas vezes a gente começou uma refeição, e às vezes bateu papo, e às vezes conversou abobrinha, e às vezes não teve muita conversa, mas muitas vezes a gente começou a conversar, surgiram questões teológicas, questões da igreja, questões da sociedade, perguntas, e ali a gente pôde doutrinar, disciplinar, fazer o que a Bíblia diz, ensinar a criança no caminho em que deve andar. Então, comunicação exige, por mais óbvio que pareça, que a gente ouça as pessoas com atenção. É parar, é desligar o celular. Gente, como é desagradável. E me permita, me desculpe falar, como é mal educado quando a gente vai conversar com alguém e o celular não para de fazer barulho. Aí a pessoa está falando com você, ela dá uma olhada. Aí dá uma olhada. Notificação, luzinha piscando. Não dá. Desculpa, oi. Se você vai conversar com alguém, resolve o que tem que resolver. Amor, me dá um segundinho, deixa eu terminar aqui. Oi, terminou? Põe esse troço no modo offline. Vira essa tela, tira o barulho. Meu celular não faz barulho. Meu celular não me domina. Ele não faz barulho, ele não vibra, ele não tem notificação. Está aqui, ó. A hora que eu quero olhar, eu abro para olhar. Antes disso, ele não me mostra nada, não faz nada. Vai falar comigo? Vira o celular para... Oi! Olhe nos olhos e ouça as pessoas, todas, especialmente da sua casa, com atenção, olhando no olho. Quem entendeu, diga amém. Ouça o que é dito e ouça o que não é dito. Ouça o que não é falado, porque comunicação, irmãos, não são só palavras. A boca fala, o olho fala, tudo fala. Você está conversando com alguém, a pessoa dá uma... Você está falando com alguém, a pessoa vai e faz. A pessoa faz. Está falando? Está comunicando. Você chega para a sua filha ou para o seu filho e diz assim, a máquina de lavar louça estragou, depois do almoço, você que vai lavar a louça. Ele vira e faz assim, Ele não falou, mas ele comunicou. A comunicação está acontecendo, gente. Sabe o que acontece? A gente muitas vezes não para perceber a comunicação que não é feita com palavras, mas acontece o tempo inteiro. Quantos adultérios poderiam ser evitados se a gente percebesse o que é comunicado sem ser falado? A pessoa muda o comportamento com o celular, a pessoa muda a roupa, a pessoa muda o jeito de fazer as coisas, seus horários estão muito esquisitos, há uma comunicação sendo feita. Quantas pessoas poderiam se livrar de suicídio se a gente parasse para perceber o que é comunicado sem ser falado? Porque ninguém acorda e diz, vou pular da ponte hoje. Não, o suicídio, seja ele um demônio, seja ele um problema de alma, começa a trabalhar a cabeça, e a pessoa começa a mudar, e a pessoa começa a ficar diferente. E a gente simplesmente não percebe. Por quê? Porque a comunicação não é falada. Quantas pessoas estão sofrendo bullying na escola? Criança tem manha? Tem. Eu não quero estudar, eu não quero ir para a escola. Você sabe que é manha. Mas tem criança que está
apavorada de ir para a escola. Por que está acontecendo isso? Há uma comunicação sendo feita. A gente pegou uma situação dessa com a nossa filha. Quantas vezes a gente poderia livrar uma criança de um pedófilo? Porque pedófilo normalmente não estupra. Pedófilo normalmente toca, normalmente entrega um docinho, pega um presentinho, e aí começa um processo, e de repente a criança muda, não quer estar no ambiente, está assustada, pode ser vô, pode ser primo, pode ser tio, qualquer um, infelizmente, pode ser um pedófilo. E a criança, de repente, muda o comportamento, e o pai e a mãe, tudo acha que é besteira, não para olhar, e não evita algo terrível. Por quê? Porque não percebeu uma comunicação que está sendo feita, mesmo sem ser falada. Eu quero abençoar vocês hoje. Você pode fazer assim com a mão? Eu quero declarar que venha sobre cada um de nós hoje discernimento e sensibilidade para perceber o que é comunicado, mesmo sem ser falado. Quem recebe, diga amém. E ainda aqui no primeiro ponto, ouvir com atenção o que é dito, ouvir com atenção o que não é dito, o que é falado, o que não é falado, e demonstrar interesse quando a pessoa fala. Nós somos seres emocionais, irmãos. E as pessoas às vezes vão contar para nós uma coisa e a gente não faz a mínima demonstração de interesse. Tem pessoas, me perdoa falar isso, que parece o quadro da Mona Lisa. Não muda. A cara é a mesma, é uma estátua. Você conta para a pessoa, ganhei 10 mil, aqui é pounds também? 10 mil pounds, a cara é a mesma. Perdi 10 mil pounds, a cara é a mesma. Minha mãe morreu, a cara é a mesma. O miserável, minha mãe ressuscitou, a cara é a mesma. Não muda, não expressa. Aí eu peguei um casal uma vez, a esposa reclamando que o marido não demonstrava interesse no que ela falava. Aí ele virou para mim e falou, pastor, mas por dentro eu estou interessado. Eu falei, mas por dentro só Jesus te vê, meu irmão. Você tem que pegar então o que está aí dentro e demonstrar. Você tem que demonstrar interesse no que a pessoa está falando. A minha cunhada, irmã da pastora Maírla, pastora Juliana, gente boa. Pensa numa pessoa, eu não conheço ninguém como ela para ouvir uma história. Ela é nota 10. Você vai contar, se a gente chegar lá, ai Ju, a gente foi na ilha de Jersey. Irmão, ela para tudo, ela passa o celular, aí ela fica olhando pra gente, aí você vai falando assim, Ju, então a gente chegou lá na ilha, você acredita que ela já foi dominada pelos nazistas? Ela fica assim, ai meu Deus, ela levantou. Tem hora que ela fica tão empolgada que ela machuca a gente, porque eu falo, Ju, a gente conheceu fulano de tal, aí ela arranha a gente. Mas, irmão, deixa eu te contar uma coisa. É bom quando você conversa com alguém que te ouve com atenção e que demonstra interesse no que você está falando, que vibra com o que você está falando. Ela está ali para te ouvir. E a Bíblia diz, tudo que eu plantar, eu vou colher. Se eu demonstro interesse, se eu ouço com atenção, se eu ensino isso para os meus filhos, tirando o celular, parando de olhar e olho com atenção para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, e eu dou atenção e demonstro interesse, aquilo que eu ensino, aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Então o primeiro segredo é, ouça as pessoas com a devida atenção. Tenha domínio sobre esse negócio aqui. Pare para ouvir as pessoas. Segundo, comunicação é usar as palavras certas. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados. Aprendam uma coisa, se por acaso você não sabia ainda. O grande problema na comunicação, ouça isso, isso mudou a minha vida, por isso que eu fico muito empolgado de falar. Eu não sei se todo mundo sabe, porque até 5 anos atrás eu não sabia, você acredita? O grande problema na comunicação não é o que se fala, é como se fala. O problema não é o que você fala, o que sai da sua boca. É o jeito que você fala. E eu não sabia disso. E nós podemos dividir os seres humanos basicamente em 2 classes. Vamos ver quem é você, para analisar.
Então vou ficar desse lado aqui para falar da primeira classe. Vamos ver quem é você. Primeira turma é a turma da verdade. Sincero, franco, direto. Tem um ditado no Brasil, que eu não sei se tem aqui: falo a verdade, doa a quem doer. E eu sou comprometido em falar a verdade para as pessoas. Que lindo, eu também sou assim, essa é a minha turma. Eu sou extremamente franco, direto, objetivo, não tem muita emocional para ficar muito. Mas só que o problema é o seguinte, irmãos: normalmente quem é desse lado aqui, dessa turma aqui, o problema dessa turma nunca foi, nunca será falar a verdade, porque a verdade obviamente tem que ser dita. O problema dessa turma é que quem é muito verdadeiro e sincero fala a verdade atropelando. O problema é que quem fala a verdade fere o outro. O problema é que quem fala a verdade fala de um jeito que espanta, assusta, afasta os filhos e as pessoas. E é uma crise, porque eu estou na minha casa, eu já vivi isso, falo a verdade, estou falando a verdade, estou sendo sincero, a minha intenção é boa, e daqui a pouco eu vejo meus filhos tristes, chateados, saindo de perto, e eu falo: gente, a gente ainda fala a verdade, e o povo ainda fica com raiva, e ainda sai de perto, e nananã, e eu não entendo, e papapá, se eu estou falando o que é o certo, o que é melhor. E sabe qual é o problema desse pessoal aqui? Eu vivi muito isso no Ministério Pastoral, vou te contar. Obviamente, gente, é só uma ilustração, né? Eu imagino que eu recebi muita gente no meu atendimento pastoral, no meu gabinete, assim, ó. A pessoa sentava, eu começava a ouvir o problema, e aí eu identificava o problema e eu dizia assim: eu já sei qual é o seu problema, eu vou falar a verdade para a pessoa. O que eu fazia? Ilustrando, amarrava a pessoa numa maca, pegava um bisturi, rasgava, enfiava a mão, arrancava a doença, costurava, pólvora, fogo. Pronto, meu querido, está curado. Quando a pessoa levantava, ela dizia assim: eu te odeio, pastor. E eu dizia assim: mas eu acabei de te curar, criatura. E ela dizia: mas quase que você me mata. Doeu demais da conta, você está doido. E eu chegava em casa e dizia para ela: esses crentes não quer pastor que fala a verdade, não. Esses crentes só quer pastor que fala coisa bonitinha, só maravilha, porque a gente fala a verdade, eles querem desistir da igreja, quer ficar com raiva da gente. Mas eu descobri que o problema não era os crentes, e nem era o que eu falava, o problema era o jeito que eu falava. Era o jeito. Você quer ver uma coisa? Imagina uma pessoa chegando no médico, ela está doente, fez o exame, e ela levou até a família junto, preocupada com o diagnóstico, com o que o médico vai falar. Sentou lá o médico: qual o seu nome? Fulano. Você está doente, vai morrer. Próximo! O médico falou a verdade? Sim ou não? É culpa do médico o cara está doente? Mas a família ficaria com raiva do médico pelo jeito que ele fez? Então o problema não é o que ele falou, foi o jeito que ele anunciou que o cara vai morrer. Nós temos essa turma aqui. Você é assim? O franco, o verdadeiro? Cuidado, porque o seu jeito pode estar ferindo pessoas. Mas nós temos um segundo tipo de gente. Quem é o segundo tipo de gente? São os que não falam. E eles acham que são melhores do que aqueles. Por quê? Porque aqueles ali ferem as pessoas. E eu não arrumo confusão com ninguém. Pastor, não falo nada para ninguém. Qual é o grande lema dessa turma do outro lado? É: não quero problema, não quero que ninguém fique chateado. Então, eles estão vendo que a pessoa vai se lascar, vai se dar mal, mas não fala. Eles estão vendo que alguém vai cair num buraco, eles ficam olhando. Ih, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Aí o outro fala: rapaz, você viu que a pessoa ia cair, morrer e não falou nada. Olha o que ele pensa: caiu, morreu, mas morreu meu amigo. Entendeu? Morreu sem a gente ter o quê? Discussão e problema. Só que na minha avaliação, essa turma é pior do que aquela. Por quê? Porque aquela ali, mesmo que fale a verdade e fira, fala.
e esse pessoal não fala. Então está um problema no casamento, não falo, vai deixando a bomba ficar cada vez pior. Está um problema, não fala. Está um problema, não fala. Líderes assim são terríveis. Por quê? Porque líder tem que aprender a confrontar. E eles não confrontam. E a coisa vai ficando feia, e a coisa vai piorando, e em nome da paz não se fala nada. E isso aqui é terrível, é absurdo, é errado, porque a verdade tem que ser dita. O erro daquela turma ali não é falar a verdade. O erro é o jeito que fala. Porque a tendência de quem é verdadeiro é falar de qualquer jeito. Mas essa turma aqui não fala e prejudica ainda mais as pessoas por não falar nada, não avisar nada e nunca confrontar as pessoas dentro de casa. Aí quando a bomba estoura, já é perdido o relacionamento, o casamento e a família. E aí o que a gente faz, pastor? Nem lá, nem cá. Vamos aprender o que a gente faz então? Vamos aprender. O negócio é o seguinte, você conhece alguém saudável que o sonho é ser operado? Eu não conheço. Ai, pastor, meu sonho é no hospital, o médico me abrir, mexer e depois fechar. Nunca vi isso. Eu já vi gente doente que não quer ir para o hospital. Agora, se o médico falar assim para você, ou opera ou morre, opera ou não opera? Opera. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui, isso aqui é muito importante. Sabe o que o pessoal inventou, irmãos, para operar? Um negocinho chamado anestesia. Qual é o objetivo da anestesia? Que as pessoas sejam operadas sem sentir dor. Só que tem gente que acha que para confrontar alguém, para tratar o problema de alguém, só presta se doer. Ele tem que sentir dor, tem que sofrer. Não precisa doer, só tem que tirar a doença. Só tem que resolver o problema, não precisa ter dor para resolver o problema. Então o que eu aprendi? Antes de você falar de um problema de alguém dentro da sua casa, antes de você brigar com sua filha, antes de você brigar com seu marido, com a sua esposa, você precisa, antes de operar, dar uma anestesia, que é o que esse povo não faz. Não anestesia. Eu estou aprendendo e aprendi a anestesiar. Se eu vou falar alguma coisa de alguém, antes de falar o que é ruim, fale uma coisa boa. É difícil? É, porque você está com raiva. Porque você quer tratar o que foi feito errado. Mas você quer resolver o problema e não piorar o problema. Então o que eu faço? Minha filha Maísa, mais velha. Maisinha, aconteceu isso. Papai quer conversar com você, princesa. Aí a gente foi para a sala. Aí eu sentei e falei assim, Maísa, o papai está tão feliz e orgulhoso de você na faculdade. Na faculdade eu estou feliz, orgulhoso. Você só tira nota boa, nunca reprovou, não me dá trabalho. Você é sensacional, uma estudante nota 10. Parabéns, minha filha é linda! O que eu estou fazendo? Estou anestesiando ela, enchendo a bola dela, dizendo que ela é maravilhosa, dizendo que eu tenho orgulho dela, eu inflei a alma dela, agora eu vou operar. Aí tem um segredinho na neurociência, cabeça, cérebro, não adianta você fugir disso. Nossa cabeça tem uma dificuldade com a expressão mas. Toda vez que você elogia alguém e fala mas, se acabou com o elogio. Quem é casado aqui faz um teste, fala para sua esposa, amor, você está linda, mas. Ela fala, mas o quê? Porque para ela não interessa você falou que está lindo, o importante é que você falou o quê? Mas o quê? Então o mas arrebenta tudo. Se você elogiar alguém, elogiou o pastor pregando, elogiou alguém na rua, elogiou o seu chefe, elogiou um funcionário, elogiou alguém na sua casa, nunca coloque um mas. O mas anula a anestesia. O que pode falar, pastor? Aí nosso cérebro não tem proteção contra. Porém, contudo, entretanto e todavia. Mas não pode o mas. M-A-S não pode. E aí? Maisinha, você está demais na faculdade. Contudo, a gente está com um problema aqui em casa, princesa. Ué, papai, o que foi? Seu quarto é uma bagunça.
Seu quarto anda uma loucura, sua mãe já falou com você, não resolveu. Eu estou tendo uma última conversa com você, não terá outra chance. Se a gente tiver que conversar de novo, princesa, vai ter consequência. Então, arrume o seu quarto como combinado, tal dia e tal dia. Ponto. Operei. Vocês estão aqui comigo? Quando você for operar alguém, seja rápido. Porque tem gente, meu irmão, que quando começa a falar, não para. Porque você é aí parece que quanto mais fala, mais raiva dá. Né? Parece que gente quando começa a falar vai fervendo. E aí porque também que anestesia que aguenta um negócio que não acaba nunca. Não tem anestesia que aguente uma operação que não acaba. E fala e repete, e fala e repete, e fala e repete, e fala e repete. Olha para mim, fale rápido, criatura. Você vai falar alguma coisa ruim de alguém, reclamar alguma coisa, tratar alguma coisa, operar alguma coisa, fale. Me ajuda? Rápido! Opera de uma vez e pronto. Para de ficar e fala, e babá, e lembra de 3 meses atrás, que eu já te falei isso. Isso é coisa do Satanás. Oprimir a vida dos outros não é o nosso papel, não. Fala rápido. Então eu cheguei aqui e falei, minha filha, o negócio é esse e pronto, acabou. E aí, pastor? E aí toda vez que você arranca um siso, toda vez que você arranca um dente, que você trata alguma coisa, que o médico te anestesiou, que o médico te operou, quando você for embora, ele vai dizer, olha, passa na farmácia, compra lá um analgésico, um Tylenol, um Advil, uma Novalgina, um negócio para dor, e você vai tomar aí durante uns 2 dias, de 8 em 8 horas, para você não sentir dor. Então, eu comecei com uma anestesia, eu operei, e eu termino com um analgésico. Eu não posso terminar com algo ruim, eu tenho que terminar com algo bom. Então, o seu marido é bruto, pastor, pensa num homem bruto. Pensa num homem grosso. Então você vai falar para ele, amor, eu não conheço ninguém trabalhador igual você. Ele é trabalhador? Ele é homem de Deus? Ele é um pai? Então você fala alguma coisa boa. Se dá anestesia primeiro. Meu Deus, você é ralador, você é esforçado, você é trabalhador, você é o cara. Porém, sua mula, estou brincando. Não pode falar isso não, é brincadeira, senão vai ter problema. Porém, você foi grosso comigo lá na igreja, lá na pizzaria, na frente do pastor, dos irmãos, e eu fiquei triste, e você opera ele rapidinho e termina com uma palavra de vida, com um analgésico, pode terminar dizendo amor, mas aqui pode o mas eu sei que você tem se esforçado, eu sei que você tem melhorado, e a gente vai vencer. Fala algo bom, traz a situação que tem que ser operada e termina com uma palavra boa. Olha como é que você pode terminar com um filho, gente, isso aqui é muito importante. Minha linda, você está demais na faculdade, contudo tem esse problema aqui. Agora olha aqui, por que você está deixando seu quarto bagunçado, maisinha, se você não é preguiçosa? Fala o que a pessoa é e que ela não é. Por que, Ricardinho, que você bateu no Josué se você não é violento? Meu filho, você não é assim. Josué, por que você mentiu para o papai? Meu filho, você não é mentiroso, você não é assim. No lugar de liberar uma palavra de maldição e de morte, libere uma palavra de vida sobre aquela pessoa. Não diga o que ela está fazendo, diga o que ela é. E quem nós somos, irmãos? Quem aqui aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, tem um novo DNA sobre você. Você, diz a Bíblia, é uma nova criatura. Você tem coisas velhas que passaram. Você foi alguém que no passado era drogado, alcoólatra, roubava, mentia, adulterava, pornografia. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o seu DNA antes de Jesus. Depois de Jesus, o DNA é novo. Tome posse dessa transformação e libere essa transformação sobre as pessoas. Pastores, falem isso para as pessoas.
Pais, falem isso para os seus filhos: você é um profeta, você é um homem de Deus, minha filha, você é uma santa, meu querido, você não é assim, por isso você não deve ter esse comportamento. Além do que, um pai e uma mãe tem que liberar essa palavra dizendo: você já viu eu fazendo isso? Então não faça, porque a nossa autoridade está naquilo que a gente faz, muito mais do que naquilo que a gente fala. Meu filho, você não é assim, não faça isso. Não fale assim, não trate sua irmã assim. Você é uma menina linda, você é uma princesa, você é educado. Fale vida. Então, o importante na hora de falar é falar com amor, carinho e jeitinho. Muitas vezes, como diz o povo mineiro lá no Brasil, e pelas bordas, pelas beiradas, no lugar de ir de frente, batendo de frente e criando problema. Seu objetivo não é causar dor, seu objetivo não é provar que você está certo, seu objetivo é resolver o problema e transformar a situação. E a gente transforma situações, primeiro anestesiando, depois operando rápido e depois liberando uma palavra de vida. A Bíblia diz que a sua boca tem o poder de gerar vida ou morte. Se você fica dizendo, você não tem jeito, é morte. De novo, você é isso, é aquilo, seu grosso, sua isso, é morte. Esse moleque preguiçoso, é morte, isso é morte. Ah, porque você... Pare de liberar palavras destrutivas na sua casa e libere palavras de vida e de transformação. Amém, gente? Então diga assim comigo: eu preciso usar as palavras certas. E nós precisamos, por último, saber quando falar e quando não falar. Comunicação é ouvir, falar e saber ficar calado. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 17, 28, diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por inteligente. Até o tolo calado é tido por sábio, e o que fecha a boca é tido por inteligente. Deixa eu falar uma coisa aqui para os homens. Depois eu vou falar para as mulheres. Homens. Homem aqui não é marido, não. É homem. Homem. Quem aqui é homem? Levanta a mão. E não tem dúvida. Só quem não tem dúvida, levanta a mão. Homem. Toda vez que uma mulher vem te contar um problema, então pode ser sua mãe, sua irmã, uma amiga ou sua esposa. Toda vez que uma mulher vem contar um problema para o homem, na maioria das vezes, meu querido, ela não quer a solução do problema. O que uma mulher quer, pastor? 3 coisas, põe na sua cabeça, vai salvar a sua vida. 3 coisas uma mulher quer. Ela quer ser, primeiro, ouvida. Segundo, entendida. E terceiro, apoiada. É isso que ela quer. Qual é o problema no mundo, no universo, homem e mulher? A mente do homem foi feita para resolver problema. Nossa cabeça é programada para resolver problema. Por exemplo, 2 homens vão se encontrar. O homem, por natureza, tem dificuldade de falar de coisas sentimentais, a maioria. O homem, por natureza, tem dificuldade de se abrir. O homem, por natureza, tem dificuldade de expor fraqueza. É uma grande tolice, eu já me livrei disso, mas é uma tendência do homem. Quando um homem, eu estou falando de homem, tá, gente? Homem, macho. Quando um homem chega a pedir ajuda para alguém, é porque ele viu naquela pessoa alguém que pode ajudá-lo. Homem não fala para desabafar. Isso não existe. Homem não faz isso. Eu tenho que falar, me dá um colo. Outra espécie faz isso, não é homem. Então, digamos que eu estou com um problema, e aí, cara, eu não consegui resolver o problema, e eu vou ter que pedir ajuda, e eu ligo para um amigo, eu falo, cara, vamos almoçar? Você pode almoçar comigo? Queria conversar um negócio com você. Beleza. Aí, quando um homem encontra com um homem, é mais ou menos assim. Todo homem que é amigo
que tem intimidade e que se ama, faz bullying com outro amigo. Você não vai ver um homem contra homem. Nossa, que roupa bonita que você tá. Me dá um abraço aqui, estava com saudade. Quando encontra, falou, ô seu gordo. Né? Ô narigudo, você não muda nada, hein? Aquele seu time derrotado. Homem ama fazendo bullying. Quanto mais bullying, e esses caras aí são amigos mesmo. Né? Quando não tem amizade, não faz. Mas quando tem muita amizade, é só falando pro outro para arrebentar. Porque aí quando sai de perto, fala, cara, esse cara é gente boa. Gosto dele, amigão, parceiro, homem. Aí os dois sentam e começam a falar de futebol, de política e tal. E uma hora da conversa, ele vira para o amigo e diz assim, cara, eu estou passando um problema. Aí o amigo fica sério, para olhar e ele diz, irmão, estou passando por isso, e o cara está ouvindo. O que vai acontecer? Quando o cara entender a situação e já tiver a solução, ele vai usar uma expressão. Ele vai dizer assim para ele, já sei. Quando o amigo fala, já sei, esse aqui cala a boca e o amigo diz, cara, eu já passei por isso, meu conselho é, faz isso, isso e isso. Aí eu olho para o meu amigo e falo, caraca, meu irmão, valeu, obrigado. E aí eu falo assim, você é o Salomão desse século, cara. Que palavra, brigadão, vou lá fazer isso agora, e vai, agradece e vai fazer o que o outro falou. Aí o meu amigo que me salvou, chegou em casa, e ele encontrou a filha, a mãe, vou colocar a esposa aqui, a esposa, e a esposa disse assim, querido, eu queria conversar um negócio com você. O que o cara faz? A mesma coisa, senta, a mulher começa a falar, quando ela está falando o problema dela, ele está analisando, quando ele souber a solução, ele vai lá e diz para ela, já sei. O que uma mulher pensa quando o homem fala já sei? Ela pensa, como que ele sabe? Se eu não terminei de falar. E enquanto ela está pensando isso, ele já vira e diz, é só você fazer isso, isso e isso, que está resolvido. O que ele espera da esposa? Ele espera a esposa dizer assim, uau. Você é sensacional. Vem aqui que eu vou te dar um presente agora. O que a mulher fala? Você não me entende. A mulher olha e fala, você não me entende. Aí eu olhava para ela e dizia assim, ué, meu bem, mas o problema não é esse? Faz isso, está resolvido. Aí sabe o que ela fazia? Aí eu olhava para ele e dizia assim, ô criatura, o que tu quer? Pelo amor de Jesus, o que tu quer se eu estou te dando a solução do problema? E ela ficava nesse, você não me entende, e a gente brigava e não resolvia, e aí eu resolvi prestar atenção em mulher. E eu quero que você pare para pensar, você já viu quando mulheres conversam? Vou usar aqui o teatro da mulher. Amiga, eu queria te contar um negócio. Amiga, o que foi? Eu estou passando uma situação e ela começa a contar o problema para a amiga dela. Preste atenção. Pode parar para olhar se não é assim. Ela está contando um problema para a amiga dela. Do nada, a amiga muda de assunto. Do nada. Ela começa, de repente, a falar, então, minha mãe também passou por isso, e começa a falar da mãe dela. Mulher, meu irmão, está falando um assunto e ela vira sem dar seta. Ela vai e muda de assunto. De uma vez, a gente fica assim, gente, estava falando do menino agora, e agora está falando do irmão dela, entendi. E aí ela começa a falar da mãe dela, daqui a pouco elas começam a falar de uma série da Netflix, daqui a pouco elas começam a falar do que aconteceu na igreja no domingo, daqui a pouco elas começam a falar do que viu na televisão, e depois elas voltam no assunto de novo, e ela fala também. Você acha que só uma fala? Ela fala, e de repente, no meio disso tudo, irmão, não existe uma conversa de mulher sem que a outra diga assim, eu te entendo, amiga.
ela fala, eu te entendo, amiga. Falei, elas se entendem, eu estou te entendendo. E aí ela vai falando, você me entende? Entendo. E aí vai falando, e no final da conversa, o que a amiga faz? A amiga fala assim, amor, ela fala assim, querida, você quer que eu vá lá com você? Estou contigo. Irmão, a amiga pode achar que a amiga é louca, mas ela não fala. Ela diz, ela pode falar, gente, ela é louca, ela está errada. Mas ela fala assim, você quer que eu vá junto? Estou contigo. Elas se ouvem, elas se entendem e elas se apoiam. É assim que mulher conversa. O que eu faço, pastor? Quer ter sucesso com mulher? Gente boa, quero. Sua filha, esposa, mãe, começou a te contar um problema? Deixa eu te dar uma dica. Põe a mão aqui na coxa assim, ó. Quando ela começar a falar, olha para minha mão aqui, ó. Você está ouvindo? Aqui minha mão, ó. Ela começou a falar. Sério? Não acredito, ela falou isso. Você tem que gemer, meu irmão. Tem que gemer. Porque se você ouvir uma mulher calado assim, ó. Calado, pastor, aprendi, virei o celular, desliguei o celular, minha mulher está falando e eu estou assim, ó. Se você ouvir uma mulher calado, ela vai falar e vai falar assim, você está me ouvindo? Porque para ela você tem que participar, gente boa. Você tem que falar, não acredito. Estou lá no quarto com a minha filha deitada na cama, ela arrumando as coisas no quarto. Papai, porque ela na faculdade, eu falo, sério, Maísa? Então, papai, não acredito que ela falou isso, Maísa. E meu Deus, irmão, a conversa flui. E ela fala, e ela desabafa. Você tem que participar. Você está entendendo, meu querido? Aí você vai aqui, 1, 2, 3, sério, 1, 2, 3, não acredito. E aí você vai ver que ela começa a repetir. Porque, irmão, também homem faz cara de lesado. Você já viu? A mulher fala, esse analfabeto não está me ouvindo, não, aí. Então ela começa a repetir. Quando ela começa a repetir, é hora de você falar bem na manha. Entendi. Estou entendendo, meu amor. Aí ela fala, você entendeu? Entendi. Quando ela terminar de falar, é para você dar a solução? Não! É para você dizer para ela, querida, vem cá. Você quer que eu vá junto com você? Eu vou. Ela quer se sentir apoiada. Fala assim comigo, irmão. Levanta a mão os machos aqui, os machos. Faz assim comigo. Ouvida, entendida e apoiada. É isso que ela quer. Aí, ouviu, entendeu, apoiou. Ela soltou. Ela vai olhar para você e vai dizer assim, ele é meu amigo. É isso que ela sente. Aí você terminou, você sai de perto. Dá uns 5 minutinhos. Aí agora você ficou calado sobre o assunto. Você sabe a solução desde o início, mas você não falou, você ouviu, entendeu e apoiou. E agora? Você volta perto dela, fala, querida, eu estava pensando no que você me falou. O que você acha de você fazer isso, isso e isso? Dá a solução? Quer um conselho? Vaza do ambiente. E deixa ela pensar e fazer o que ela quiser. Cadê os machos que entenderam? Diga amém. Posso falar com você também, minha amada? Posso falar, pastora? Mesmo? Vou falar. Mulheres queridas que estão aqui. Quando um homem, qualquer homem, filho, marido, qualquer homem. Quando o homem vier falar com você, querida, cala a boca. Mulher, nós não damos conta de falar com outras pessoas falando ao mesmo tempo. Nossa cabeça é limitada. Nós não damos conta. Você já viu 4 homens conversando? Para analisar hoje, quando acabar o culto, ver 4 homens conversando. Um fala, 3 ouvem. É um falando e 3 assim, ó. Aí um começa a falar, o outro cala a boca. Um fala, nós não damos conta. Agora, já viu 4 mulheres conversando? Todas falam ao mesmo tempo e elas se entendem. Porque a cabeça da mulher é melhor do que a nossa, mas nós não damos conta, irmã. Eu estava no Japão, eu vi 2 pastoras conversando aqui e 2 conversando aqui. Elas estavam conversando, de repente ela falou assim, mas tem uma coisa, hein, amiga?
Meu Deus! Ela estava ouvindo aqui e aqui ao mesmo tempo. Ela virou e falou: ah, mas isso aqui. E voltou. A mulher dá conta. A gente não dá conta, irmã. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando um homem for falar, põe a mão na coxa também. Só que você vai fazer assim, ó. Eu sei que a mulher, ela quer falar. Ela quer. Aí você está falando, amor, porque eu estou passando por você. Ai, meu Deus, meu pai. Eu quero saber do seu pai, não, minha irmã. Ou então essas mulheres brabas. O quê? Eu vou lá matar seu chefe. Não. Sabe o que a gente quer? A gente não quer ser apoiado, a gente não quer ser entendido, a gente quer a solução do problema. O que um homem busca quando ele vai falar? Solução, me dá a solução. Então, o cara começou a falar com você, começou, põe a mão na coxa, sua vontade é falar. Essa aqui eu ia falar, amor, porque papapá, ela, ai meu Deus, aí eu parava. Porque quando ela fala, ai meu Deus, eu penso que eu já sei. Entendeu? Vai vir a solução. Aí ela ficava calada, eu ficava olhando, ela, pode continuar. Eu falei, eu nem lembro o que eu estava falando. Você me interrompeu, quebrou minha linha de raciocínio. Irmã, se ouve um homem calado. Ele começou a falar, você põe a mão na coxa, aperta aqui assim, ó. E ouve. Ouve-se um homem assim, ó. O máximo que você faz, irmã, olha aqui para mim. O máximo que você faz é isso aqui, ó, igual uma coruja. É o máximo. Aí, pastor, que horas eu posso falar? A hora que você entender e tiver o quê? A solução. Tem a solução, pode interromper. Qual é a palavra mágica? Já sei. Já sei, ele cala a boca, você dá a solução. Aleluia, está resolvido. Amor, papapá, essa aqui virava para mim e falava assim, ô bebê. Ô bebê? Pelo amor de Deus, eu quero saber da solução. Vem cá. Vem cá o quê? O homem quer a solução. Você entendeu, minha santa? Posso dar mais uma dica para as mulheres aqui que vai ser bom para você, minha irmã? Põe uma coisa na sua cabeça, irmã. Pode ser de qualquer lugar do mundo. O homem tem uma característica. Todo homem tem uma criança dentro dele. Não passa de 8 anos de idade. De tempos em tempos manifesta essa criança. O cara é centrado, é inteligente, é caladão, é serião, é barbudo, é forte, não interessa. Em algum momento, é num jogo de futebol, e a criança aparece. É no momento que alguém faz uma proposta para ele ficar rico, porque todo homem, pastor, uma vez na vida, no mínimo, tem uma grande ideia para ficar rico. E aí qual é o problema, às vezes, na comunicação do homem nesse momento? É que o homem, às vezes, quando ele fica muito emocional, ele vem empolgado contar para a esposa a ideia para ficar rico, a ideia para fazer um negócio, a ideia de uma viagem, e ele vem todo empolgado, e a mulher olha e fala, gente, isso é loucura, isso é fria. Quando ele começa a falar, ela, você é louco, e dá uma podada. Não, e corta. Você mata o cara. Porque ele está num momento infantil, emocional. Eu chamo esse momento do homem de Hellmann's Airline. É o momento que o homem viaja na maionese. É o Hellmann's Airline. Aquela maionese Hellmann's. Estou lá com um casal da igreja, a mulher vira para mim e fala assim, pastor, o cara é funcionário público no Brasil, então, segundo ao quinto dia útil, ele recebe o pagamento dele, funcionário público, é aquele dinheiro, acabou, não tem produtividade, comércio, não vende mais, é salário fixo. Pastor, eu pensei que no início ele ia aprender, os primeiros anos de casado, meses, né, de casado, não aprendeu. Pastor, esse homem recebe o pagamento, ele quer jantar fora, ele quer viajar, ele quer comprar. Aí quando vai chegando no final do mês, faltando ainda uma semana para o pagamento, acabou a paz em casa. Não dorme, catando moeda, cadê o dinheiro? E já está devendo cheque especial, e Jesus, aquele inferno. Aí, recebe o pagamento, eu pensava, não, agora ele vai pagar e vai ficar na mãe. Não, aí ele vem, e aí eu falo, você é louco? E aí vira briga, porque eu não quero, você não pode comprar. Aí eu falei, minha santa, não faça isso.
O que eu faço, pastor? Quando ele vier com alguma ideia, ele está empolgado para viajar, para ir para a Disney, qualquer coisa que for, ele veio falar em gastar dinheiro, você sabe que não está podendo, já é a 10ª vez que ele vai fazer isso, o que você faz? Enquanto ele estiver falando, fique calada. É a hora de ficar calado, saber a hora de não falar. Fecha o olho e vê a intenção positiva dele, te levar para jantar, gastar dinheiro, comprar bolsa, querer ficar rico. Quem não quer ficar rico? Né? Que lindo ele querer ficar rico. Pensa assim, meu marido quer ficar rico, que maravilha, quer me dar vida de madame, quer me dar dinheiro. E entra no avião com ele e viaja na maionese com ele. Se imagina na praia, se imagina na água quente, se imagina comprando, vai junto. Quando ele desabafar, aí ele vai te olhar esperando alguma coisa, você fala para ele, amei a ideia de ficar rica, amei a ideia de jantar fora, de gastar, de comprar, tudo isso eu quero, meu amor, que maravilha. Aí você dá uma pausa e faz perguntas para ele, porque você traz um homem do emocional de volta para o racional, que é onde normalmente ele vive, com perguntas. Deixa eu te fazer uma pergunta, querida, importante. Eu queria só saber, você recebeu algum aumento de salário? Aí ele vai parar e dizer, não. Você achou dinheiro, alguém te deu alguma grana? Não. Seu pai morreu? Deixou herança? Não. Então você lembra, na manhã, que mês passado a gente jantou e saiu e viajou, mas no final do mês a gente estava sem grana. Então essa ideia sua, meu amor, é maravilhosa. Só acho que a gente deveria esperar um pouquinho mais para ver se até o final do mês a gente vai ter dinheiro para não acontecer o que aconteceu no mês passado. Você não pode de cara tosar um homem. Por quê? Porque ele já tem dificuldade de falar. Se você poda, ele se trava mais, vai fazer as coisas sem te contar, vai contar para os outros e vai gerar problema no seu relacionamento. Então a sabedoria do relacionamento, da comunicação, é saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Quando a pessoa vem te contar um negócio todo empolgado, você vai dar uma cortada nela, uma podada nela, é burrice. O que eu faço? Espero o momento emocional passar e volto a falar. Olha só, eu não sei em Portugal, nem aqui, mas no Brasil, os caras com 30, 40 anos de idade pedem para comprar videogame dizendo que é para o filho. Comprar um videogame para o nosso filho. Quem é que joga? Ele. E às vezes vai jogar com o filho. O cara tem 40 anos, o moleque tem 8, 9 anos, estão lá jogando videogame. Na cabeça da mulher, a mulher pensa, meu marido jogando videogame com meu filho, que coisa linda. Com certeza vai deixar o nosso filho ganhar para melhorar a sua autoestima, e ele é um menino. Nunca! O homem está testosterona, está jogando, é 8 anos, 8 anos. E o pai está fazendo de tudo para ganhar do menino. FIFA, fazer gol, de tiro, matar. E o moleque ganha e fica com ódio. Quando ele ainda ganha, além de ganhar, ainda faz rebola na cara do menino, o menino chora, a mãe olha e fala, você é doente da cabeça, você não deixa o menino ganhar, você é uma criança. Naquele momento, se você entender que o homem tem um menino dentro dele para sempre, vai ser muito mais fácil você entender algumas ações e reações em momentos de jogo, em momentos de futebol, em momentos de conversas. Por quê? Porque nesses momentos o homem costuma sair da razão e se tornar mais emocional. Você entendeu, minha santa? Olha o que a Bíblia diz. Eu vou falar depois. Pode colocar. Provérbios, capítulo 13, verso 3. E eu encerro com esse texto aqui. A Bíblia diz: o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. Mais um texto dizendo, fale menos. Olha o que Deus está dizendo. Quem fala menos, quem guarda a boca,
protege as suas emoções. Quem fala demais pode trazer destruição para as suas emoções, para si mesmo. Então, um dos maiores segredos, quando alguém for falar com você, tenha domínio sobre os eletrônicos. Pare, olhe no olho, ouça o que está sendo dito, ouça o que não está sendo falado, demonstrando interesse. Vai falar, use as palavras certas. Anestesie antes de tratar. Não chega já operando. Anestesia primeiro. E aí depois opera. Verdade tem que ser dita. Problema tem que ser tratado. Situações têm que ser confrontadas. Mas faça isso com amor, carinho, jeitinho, pelas beiradas, devagar, sem bater de frente. Porque a Bíblia diz que a sua forma de falar deve ser sempre agradável. Sempre agradável. E termine sempre sabendo que tem hora que você fala e tem hora que você não fala. Amém, gente? Vamos fazer uma oração sobre isso? Quero te fazer uma pergunta, para você responder para você. Qual é a reclamação que você tem ouvido na sua casa? Pastor, a reclamação da minha esposa, ou do meu pai, da minha mãe, do meu marido, é que eu não converso. Eu não falo. Eu tenho dificuldade de conversar. A reclamação é que eu falo demais. A reclamação é que quando eu falo, eu firo, eu estrago almoço, eu crio situações chatas na mesa, nas festas, nos momentos em família, porque fico brigando, reclamando. Qual tem sido a reclamação que você tem ouvido na sua casa? Eu quero que você pare para pensar sobre isso e que você coloque diante de Deus o que você ouviu hoje, porque a Bíblia diz: o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. Então eu estou trazendo conhecimento para que o sofrimento pare dentro dos relacionamentos familiares. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Ofereça uma resposta para Deus do que você ouviu hoje de manhã, início de tarde. Ofereça uma resposta para Deus. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Com você. Para você dizer: Espírito Santo, eu preciso melhorar. Preciso ter mais controle quando eu vou falar. Pessoas que vão brigar e não param de brigar, e não param de falar, e gritam e perdem a estrutura. Pessoas que nunca conversam. Pessoas que não confrontam, ou confrontam de forma dura. Pastor, eu tenho realmente tido dificuldade de ficar calado. Eu não sabia de algumas coisas que você falou hoje. Então você vai colocar hoje isso diante de Deus e pedir ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero melhorar a minha comunicação. Eu quero viver o conceito, o padrão do reino, aonde a tua palavra diz: transforme a sua mente, renove a sua mente. Não se conforme com o padrão deste mundo. Não se conforme com o padrão e a cultura brasileira, portuguesa, ou seja lá qual for. Se conforme com o padrão de Deus. E a Bíblia diz: quando você for conversar com alguém, sua forma de falar tem que ser sempre, sempre, sempre agradável.